Então sejam todos bem-vindos. Estamos hoje na Arena da Pecuária, a convite do Universo Pecuária e do Instituto Desenvolve Pecuária, nesse belíssimo evento, que é a abertura da colheita do arroz. E a convite desse grupo organizador, vamos falar um pouquinho então do projeto Conexão Pecuária 1000, um projeto desenvolvido pelo Sebrae na metade sul do Rio Grande do Sul. E contamos aqui com alguns consultores. Essas entrevistas serão fracionadas em 2 episódios. Num primeiro momento com os consultores que atuam no projeto, num segundo momento com produtores que participam do projeto. E então sejam todos bem-vindos. Agradecer a presença do Vinícius, do Ciro, Rodrigo e Rogério, que atuam conosco praticamente desde o início do projeto. E, bueno, Vinícius, vou começar contigo, tá? Porque tu fosse um dos que fizeste a provocação lá no início, quando a gente começou a discutir onde é que estava o potencial produtivo da pecuária aqui na metade sul do Rio Grande do Sul, com o objetivo de elevarmos esses níveis, né? Discutirmos com os produtores o que era necessário fazer para que nós tivéssemos uma pecuária de alta produtividade na região, né? Então queria que tu contasse um pouquinho de como tu vislumbrasse esse início do projeto, que perfil de produtores, na tua visão, se enquadravam mais nesse projeto. Então começa a nos contar, né, um pouquinho dessa história, hein? É uma grata satisfação estar nesse time que é o pioneiro, né? Um time pioneiro na participação de um projeto tão desafiador como esse. Meu nome é Vinícius Pereira, eu sou sócio-diretor da Foco Pampiano, uma das 4 empresas que está aqui nessa mesa hoje junto com o Juliano, e a gente está realmente desde da elaboração do projeto, né? Que foi por nós incessantemente discutida. As metas bastante desafiadoras, como já falei, e precisávamos, para metas desafiadoras naquele momento, de produtores que entendíamos que teriam a condição de toparem essa conosco, né? De descobrirem qual o grau de investimento necessário para chegar num teto de produtividade da pecuária de corte, que não sabíamos qual era, e eu creio que a gente já tem ideia, mas ainda não chegamos no teto, né? Então, a construção do projeto desde o início, ela vem com muito cuidado, né? Mas a gente procura características nos produtores, procuramos, né? E a grande maioria que selecionamos realmente permanece no projeto até hoje, né? Eles vêm respondendo cada um no seu tempo, né? E eu creio que o empreendedorismo, né? E a vontade de se autodesafiar, né? É uma característica fundamental, né? Então é aquele produtor que tem perfil de empresarial mesmo, né? E aí entra a nossa grande equipe de consultores. Por quê? Porque precisamos, né, sempre customizar, né, a consultoria em cada sistema de produção para que ele tire o seu máximo, né? Então o início foi bastante desafiador, como disse, mas eu creio que a gente está numa caminhada muito, muito, muito firme, muito constante, né? Isso, para dar uma situada para aqueles que estão nos ouvindo, que ainda não tinham visto falar no projeto, né? Nós estruturamos o projeto em 3 pilares, né? Que era o conhecimento técnico, o conhecimento gerencial e o desenvolvimento pessoal, porque entendíamos lá nesse início que não é simplesmente dar o suporte técnico, né? Nós precisávamos dar, para que houvesse essa virada de chave no negócio, nós precisávamos trabalhar mais essa questão também, não só técnico, gerencial, mas também de desenvolvimento pessoal. E hoje, cada vez mais, a gente nota a importância disso, né, Vinícius? O tão importante foi isso que o Juliano falou agora, que a gente já abre um segundo, não sei se tu ia falar isso também, mas a gente abre um segundo grupo, né, deste mesmo projeto, só que agora nós mesmos já aprendemos com o primeiro, né, Juliano? Então a gente já vem, né, tomando atitudes. Por quê? Porque algumas coisas nos surpreenderam. E uma delas foi, sem dúvida, o desenvolvimento pessoal de cada um, né? O conhecer o perfil realmente de cada produtor, e isso a gente está entendendo que é fundamental para dar essa virada de chave aí e atingir um nível, né, tecnológico e produtivo que a gente entende que a pecuária merece, né? Beleza, Vinícius, eu vou aproveitar a oportunidade então e puxar um pouco pro eixo gestão, vamos chamar assim, né?
E hoje a gente tem aqui o Ciro, que foi um dos que está nos dando essa estrutura, né, Ciro? Acho que vale a gente comentar que tu faz parte também de um time onde a gente não só pensa na gestão financeira, né? Nós estamos trabalhando a gestão de dados, estamos trabalhando a parte de contábil das empresas e também alguma parte sucessória que se fez necessária em alguns momentos dentro desse perfil de clientes e esses primeiros 20 clientes iniciais, vamos dizer assim, que nós encontramos, foi necessário que nós trabalhássemos algumas questões nesse tipo. Mas vou pedir para que tu fale um pouquinho do que tu encontraste no início do trabalho, né, com esses produtores que foram mobilizados, que perfil que nível de gestão eles tinham e o que tu enxergasse como sendo o ponto de partida para essa evolução. Maravilha, Juliano. Primeiramente, uma satisfação estar aqui, sentado nessa mesa com os amigos, colegas consultores. Meu nome é Ciro, sou consultor da Campo Financeiro, uma empresa de consultoria em gestão financeira para o produtor rural. E quando começamos esse projeto, foi como o Vinícius estava comentando, foi um desafio, né? O que encontramos? O produtor rural, via de regra, assim, ele gosta muito da parte produtiva, da parte da produção pecuária, da produção de grãos, enfim, que seja agricultura pecuária, e ele não tem muita habilidade e geralmente até não gosta muito de trabalhar com os números, né? Mas a fazenda, um produtor rural, uma fazenda moderna, vamos dizer assim, a gente tem que começar a implementar um modelo de gestão dentro desse negócio. A gente tem que começar a enxergar esses números. E mais do que isso, né? A gente tem que ter uma forma de armazenar esses números, de classificar eles, organizar e transformar esses números em conhecimento, em inteligência de negócio, em tomada de decisão, em clareza sobre o negócio, né? E é isso que a gente vem buscar. Então vamos lá. Dentro desse projeto do Pecuária 1000, a gente atende eles nessa parte da gestão financeira, onde a gente olha os números do negócio, como é que está esse negócio, olhando para a safra, e também esse olhar de contabilidade, o olhar fiscal, que a gente fala como é que a gente se apresenta para a Receita Federal, Imposto de Renda, ITR. Agora vindo a reforma tributária, e tem vários fatores que vão influenciar no negócio do produtor. E dentro disso também, como a gente entra no coração do negócio, na parte financeira, né? Geralmente são empresas familiares, então a gente entra numa parte bem sensível do produtor rural, a gente tem que ter essa habilidade de ir entrando, de captando alguns ruídos que podem ter, algum mal-estar que pode ter entre a família, e aos poucos a gente vai entendendo como implementar. Mas tínhamos produtores, alguns com controles um pouco básicos, com um sisteminha, uma planilha de Excel, alguns sem nenhum controle, e a gente implementou uma metodologia, um modelo para padronizar todos eles e começar a ter relatórios e indicadores de desempenho para a gente medir essa evolução. Esse foi um dos objetivos do projeto, né? Beleza, Ciro. A gente sempre diz isso, né? O produtor justamente leva esse nome porque ele gosta muito de produzir, né? Mas pouco controlar o que produz, e é uma das grandes dificuldades que a gente encontra em todos os perfis de projetos, né? É esse acompanhamento de dados, mas que faz com que, se a gente não tenha o conhecimento dos números dos dados, não tome as decisões, né? E o que vai impactar na parte técnica, que aí eu vou chamar o Rogério para a conversa, porque se não tiver gestão, né, Rogério, a gente fica com aquele receio como produtor de que vale a pena o investimento, ou de que vale a pena acelerar o processo, né, dentro do negócio. Então eu vou te pedir que te apresente, né, porque o Rogério conduz boa parte digamos assim, das recomendações técnicos forrageiras, né, mas vou te pedir que tu fale um pouco de qual foram os grandes gargalos que tu identificasse nesse primeiro momento para se buscar essa alta produtividade dentro do projeto. Bueno, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando é que o pessoal vai estar assistindo esse episódio, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade ao Juliano, que quando estava na pós-graduação era colega do Dr. Danilo Santana, que hoje está no Embrapa, e a gente conversava que a pecuária, assim como teve o projeto 10 do arroz, a pecuária deveria ter o projeto 1000. E a gente tem várias coisas para fazer para atender a pecuária, né? Para fazer ela funcionar da melhor forma possível, com a máxima eficiência e rentabilidade. E aí uma grata surpresa foi uma ligação do Juliano convidando para participar desse projeto e tentar buscar os 1000 quilos de peso vivo, que a gente já sabia por literatura
que era possível chegar, mas pouco se alcançava, em alguns casos se chegava, mas não repetidamente, né? Então é uma baita oportunidade de exercitar isso que a gente já sabe, que a literatura já mostra que é possível chegar, né? Então, como eu estava falando para vocês, eu sou engenheiro agrônomo, fiz a graduação e a pós-graduação, mestrado na URGS, e a gente tem contato com literatura e consegue saber várias coisas, mas aplicar isso no campo é uma baita de uma oportunidade, e a pecuária gaúcha precisa e merece receber esse tratamento especial, né? Então, no andar da carruagem, a gente foi vendo que tem perfis diferentes, tem sistemas diferentes, que um tem gado de cria, outro tem recria e terminação, e cada produtor precisa ter o seu modo de trabalho equacionado e montado e planejado, né? Para fazer o tão famoso planejamento forrageiro e ter o resultado, né? E a base de tudo isso é o solo, né? Nós temos que tratar bem o solo. Nós temos que construir essa fertilidade na maioria dos casos. Às vezes pegamos áreas degradadas pela agricultura, às vezes são áreas que são um campo nativo, que podem ser melhoradas. Então o foco do trabalho é esse, né? Tu potencializar, fazer as correções necessárias e manejar da melhor forma possível a colheita desse pasto que é produzido. Esse que é o desafio. Beleza, depois eu vou voltar a te provocar, porque quando a gente fala em alta produtividade, a primeira coisa que vem à cabeça da maioria dos produtores é que tem a fórmula mágica, né? Tem a fórmula mágica, a planta mágica, talvez não seja a fórmula mágica, mas sim as plantas mágicas. A planta salvadora. Né? Salvadora. E na verdade existe a fórmula mágica, né? Eu acho que essa composição aí, depois nós vamos voltar a abordar de como se chegar. Mas, bueno, vamos seguir com o Rodrigo. Queria que tu falasse um pouquinho, Rodrigo, tu que é um dos parceiros aqui na Arena, né? A CIA é uma das empresas que contribuiu muito no universo pecuária e aqui na Arena está conduzindo todo o processo. E agora, já há um bom tempo já trabalha conosco na região, mas agora mais próximo ao 1000, né? E eu queria ouvir de ti, Rodrigo, como é que tu identificaste e que oportunidades tu vê para esses novos produtores que nós já estamos mobilizando para um segundo momento, né? O que te fez enxergar potencial nesses produtores? Também, boa tarde a todos os colegas que participam dessa nossa roda de conversa. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite para participar em meu nome, em nome da empresa. Como o Juliano falou, eu estou aqui representando a CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócio. Meu nome é Rodrigo Baiotto, sou engenheiro agrônomo e a gente já está há bastante tempo aí prestando serviço para esses projetos do SEBRAE e do Senar, né? Num passado recente. Tive a oportunidade de participar num breve momento nessa fase de concepção desse projeto, a gente conversando e trocando ideias, e não participei da primeira fase, mas não deixei de acompanhar, e a gente sempre acompanhando os resultados, enfim, e principalmente o impacto disso. E agora fui convidado, né, nessa segunda fase de projeto, onde a gente vê com muito bons olhos que também não foi citado como pilar, mas eu acredito que fazia parte da concepção a gente cada vez mais ganhar capilaridade, né, e alcance num projeto como esse em outras regiões, e dessa forma a gente está começando essa atuação. E te respondendo, obviamente que a repercussão de um projeto dessa magnitude e dos resultados que já estão sendo alcançados mobiliza parte de produtores que já estão aptos, né, ou vou usar a palavra aqui, maduros, né, para entender a importância de um projeto desse, no sentido de alcançar horizontes de produtividade e principalmente de rentabilidade nos seus negócios. E aí a gente, com a sensibilidade de entender o momento de cada propriedade e de cada produtor, entendendo que também a gente foi assertivo na escolha, fez o convite para alguns produtores que a gente já conhece e que entendia que teriam o perfil para entrar nessa segunda fase. Então eu vou te dizer que o trabalho ele já foi um pouco menos complexo,
porque já existe um projeto, né, que já está dando resultado, que já tem 3 anos de atuação, e isso facilita muito. Te confesso que facilita muito, porque nós já temos um espelho, e nesse ambiente aqui não, mas tu falasse que o próximo podcast vai ser com os produtores, e você tem essa característica de trazer os produtores para poder de fala, para espaço de fala, a gente já pode comprovar em outros eventos, e isso fortalece e enriquece, né, o projeto como um todo, e o produtor que ainda não faz parte, ele se sente instigado a participar, porque aí é um parceiro, né, é um produtor assim como ele, falando e relatando o que vem acontecendo dentro desse escopo de projeto, e principalmente não só no dia a dia, nas ações, mas principalmente já trazendo resultados, né, muito próximo desse horizonte, né, que o nome do projeto é Pecuária 1000, já tem alguns produtores já alcançando esses resultados, produtores muito próximos, mas a gente já sabe, e é consenso, acho que do grupo como um todo, que não é o teto, né? E o próprio Vinícius falou que a gente não conhece esse teto. E a gente vai em busca disso, justamente tendo o cuidado para linkar esse poder de investimento, né? Mas também trazendo rentabilidade para o produtor nesse hectare que está sendo trabalhado dessa forma sobre essa gestão. Tu sabe, Rodrigo, que é muito importante isso que tu traz, porque um dos maiores questionamentos que a gente ouve por parte dos produtores, como o Sebrae, é, quer dizer, onde é que está o ponto de rentabilidade máxima, né? Quer dizer, em que momento, se eu produzir 800, vai me gerar mais retorno do que eu produzir 1.000, ou se eu produzir 600, pode me gerar mais retorno que os 1.000, né? E eu brinco com eles que eu primeiro preciso chegar aos 1.000 para saber, porque até agora, até onde nós caminhamos, a rentabilidade foi crescendo, né? Nós tivemos um melhor ganho financeiro, vamos dizer assim, por hectare, conforme está crescendo a produtividade. Talvez o Ciro possa nos comentar um pouco mais sobre esses números na sequência. Só que ao mesmo tempo, aqui ao longo desses últimos 3 dias que nós estivemos presentes com as rodas de conversa, nós tivemos a oportunidade de ouvir pelo menos 2 relatos, né, de produtores que foram aos 1.000. Né? E o quanto isso, qualquer um deles ali manifestou, foi satisfatório, né? E agora é dar resiliência a esse processo, né? Quer dizer, a manutenção. A gente sempre, isso é uma linha que a gente defende, que não adianta eu ter 90% de prenhez, né, Vinícius, que é mais ligado à reprodução, em um ano, e no outro cair para 50% ou para 70% no ano seguinte. Então, quer dizer, nós precisamos ter constância dos 90% de prenhez. E a mesma coisa acontece nessa questão da produtividade, quer dizer, nós precisamos buscar esse crescimento produtivo e termos essa constância ao longo do tempo. Claro, sabemos de todas as dificuldades, nós ao longo do projeto nós pegamos enchentes, nós pegamos talvez os piores preços dos últimos anos, né? E pegamos estiagens, preços de adubos exorbitantes, relação, né? de troca totalmente ao contrário do que está hoje, né? Isso aí. E ninguém, é aquela história, ninguém desistiu, né? Exato. Então, quer dizer, todo mundo se manteve ali sabendo, né, avaliando, e aí entrou muito a parte que nós trabalhamos com o Ciro ali da parte de gestão, né, mas todos se mantiveram com uma certa tranquilidade. E claro que agora nesse momento de altas de preço vão surfar a onda, né, porque já vieram estruturados ao longo desse caminho. Mas, bueno, Vinícius, eu vou te chamar de novo e principalmente eu gostaria que tu comentasse um pouquinho com relação aos perfis de sistemas que nós encontramos dentro do projeto, né? Porque se falou muito aqui, os 2 exemplos que vieram estavam muito baseados em recrias, né? Sim. Mas dentro do projeto nós temos cria, nós temos propriedades maiores, propriedades menores, nós temos campos altos e campos baixos, né? Então eu queria que tu relatasse um pouquinho tu conhece praticamente todos os produtores, apesar de não atuar em todos, mas relatasse um pouquinho qual é o panorama desses produtores e algumas dificuldades que nós encontramos ao longo desse caminho aí, que eu acho que tu tem para nos contar um pouco. Como o Juliano falou antes, a gente passou por um período de enchente que foi desafiador para todos os produtores que estavam no projeto, mas muito mais para os de cria, né? Que tem trabalham com um número de matrizes que não é elástico, eles não conseguem
se livrar de uma vaca e no outro ano trazer ela para dentro de novo, né? Então, nesse sentido, o 2024 foi realmente o ano da gente poder repensar várias coisas, né? E a consequência desse ano trouxe também algumas alternativas, né? Eu acho que vale destacar, né, só para dar um panorama para quem está nos assistindo, que são de outras regiões. Nós tivemos a enchente em 24, a enchente foi em maio, se não me engano, em Porto Alegre, né? Só que como nós temos vários produtores que estão na costa do São Gonçalo, aqui na região de Pelotas, baixou em novembro. Rio Grande, que a enchente perdurou ao longo dos 6 meses, Isso. porque é uma região de várzea, né, onde a água espraiou Isso. e custou muito a retornar. Depois nós tivemos um segundo episódio de chuva forte também, ali na Perfeito. primavera. Então, cabe destacar isso, que nós tivemos propriedades que praticamente passaram 6, 7 meses com boa parte, propriedades que chegaram a 70%, 80% da área coberta durante 6 meses. Mas a dificuldade ensina, né? Então, a gente fez daquela dificuldade e com o grau de planejamento que a gente já vinha fazendo, né, algumas adaptações. Então, hoje coisa que a gente já vislumbrava num sistema de cria, a gente conseguir uma maior rentabilidade desfrutando um pouco de uma recria dentro desse sistema de cria, em vez de vender o terneiro recém-desmamado, foi uma das coisas que já estava, né, meio que surgindo, e a gente aproveitou esse momento para colher essas áreas feitas com um investimento maior, com categorias mais leves dentro do sistema, né? Então hoje a gente já tem propriedades dentro do projeto que trabalham com o que eu chamo de sistema misto, né? A gente tem um sistema de cria com adaptações para desfrutar de um período de uma maior qualidade, volume forrageiro, colhendo com animais mais leves, né? Coisa que a propriedade antes no sistema de cria normal, vamos dizer assim, ou tradicional, usem a palavra, né? Não fazia, né? Então no geral, a gente potencializa a cria de várias maneiras, né? Uma delas foi essa, né? De a gente desfrutar de um sistema misto, dentro de um sistema de cria que já estava implantado. Obviamente, sempre atendendo às premissas do sistema, que é taxa de natalidade alta, né? E a gente conseguir fazer períodos de acasalamento curtos, né? Para a gente conseguir desfrutar desses terneiros mais homogêneos e todo o desdobramento de consequência positiva que isso traz quando a gente tem um sistema de acasalamento curto, né? Mas enfim, o que eu queria salientar, né, Juliana, é que a gente pegou propriedades com nível tecnológico muito, muito baixos, sabendo do potencial que elas tinham, pelo território que elas ocupavam e pelo perfil do produtor, mas um nível tecnológico baixo. A gente está participando de um evento na 36ª abertura da colheita do arroz, que aumenta a cada ano esse evento, né? A gente entra aqui e se maravilha com o nível tecnológico que a lavoura traz, né? E nada mais é um Pecuária 1000, que é um projeto desse, como a gente está conversando, que a gente trazer um pouco dessa tecnologia para a pecuária, né? Que está tão aquém, né? Se a gente for comparar com a lavoura. Então, eu entendo que a gente tem muito a evoluir, né? A gente já fez algumas adaptações, mas a gente vem numa constância aí, colhendo resultados e adaptando os sistemas para eles tornarem cada vez mais evoluídos, né? Sobre a questão tecnológica, né? E volto a dizer, aprendemos com a questão pessoas ali, né? Que são fundamentais para fazer a gestão de todo esse processo, e a cria ela vem impulsionada assim. Mais do que chegar aos 1.000 quilos por hectare ano, esse produtor, ele gerenciar o negócio dele com a cabeça de um produtor que quer chegar nos 1.000. Né? Então, em algumas propriedades a gente não chegou, talvez não chegue, mas a mentalidade desse produtor de ser um empresário que busca uma alta produtividade, o número 1.000 ficou muito gravado, né? E como o Rodrigo falou, ele chama atenção assim pelo impacto, né? Mas o que a gente procura também, obviamente, além dos nossos 1.000 quilos em 30% da área pastoril, tu não falou isso, eu acho que vale a pena salientar, né? Que a gente não busca isso na propriedade inteira, em sim em 30% da área pastoril, que a gente procura alavancar a produção ali, né? Mas realmente esse produtor se entender que ele tem muito a evoluir, né? E tocar cada parcela das orientações que ele recebe, né? Com extrema dedicação. Então a gente divide as nossas orientações, as minhas, as do Rodrigo, as do Rogério, as do Ciro, em setores, né? Cada vez que a gente vai numa propriedade, a gente divide por setores para sempre deixar uma mensagem que ele consiga gravar, né? Cada um desses setores tem que ter uma dedicação total.
né? Para a gente ter realmente tocar cada atividade com a maestria sem puxar mais para um lado e esquecendo do outro, né? Ciro falou muito bem que o financeiro é fundamental, coisa que talvez em todos esses setores que a gente trabalha seja talvez tenha sido mais o que estava mais devendo, vamos dizer assim, né, Ciro? Tu traz 2 pontos, né, que são muito interessantes, Vinícius, que o primeiro é isso, que eu havia... nós colocamos como base lá no início, no projetar, no montar, que pelo menos 30% da propriedade nós teríamos que trabalhar nesse alto nível, digamos isso. assim, né? E por que disso? Porque nós entendíamos que se fosse menor, não seria representativo dentro do negócio, e ao mesmo tempo, se fosse em 100% da área, nós teríamos dificuldades, principalmente por questões financeiras, né, de aporte de execução, porque muitas vezes a gente pensa no custo de desembolso para um plantio de uma forrageira, mas nós precisamos das nossas colheitadeiras, né? E hoje o recurso que demanda ficar imobilizado, principalmente para o pecuarista que tem um perfil de não ser um produtor tomador de crédito, às vezes complica, né? E nós encontramos alguns casos desses, depois eu quero comentar um pouquinho disso com o Ciro, né? E o segundo ponto que tu traz, muita gente nos pergunta, né, a questão do 1000, e acho que claro, tem vários consultores que atuam conosco que hoje não estão presentes aqui, né? Infelizmente não puderam estar, estão a campo. Mas o Rodrigo traz o mérito da frase para ele, que é a filosofia 1000. Né? Então, quer dizer, muito mais do que o atingimento dos 1000, se é 1000, se é 1100, se é 800, se é 900, mas é a filosofia 1000. Né? É tu querer transformar o teu negócio em um negócio de alta produtividade com alta rentabilidade. Né? Essa é a grande busca. E então, Rogério, eu queria te provocar no sentido de o que tu vem encontrando hoje dos produtores, né? Se a maioria, apesar de nós entendermos que devíamos assessorar, né, buscar transferir conhecimento para toda a propriedade, para todo o negócio, claro que a área dos 30 era a área mais focada. Mas tu sentisse por parte dos produtores que eles gostariam de se dedicar mais à área 1000 ou na grande maioria o sistema como um todo foi encampado e essa discussão está plena? Juliano, tu sabe que tem variedade de perfil dentro do grupo, né? Então existem alguns produtores que até por um tamanho de propriedade menor conseguem executar o projeto em toda a propriedade e a gente não tem por que excluir um pedaço e dizer que toda a propriedade, 100% é 1000, porque ele tem uma escala menor e ele consegue executar a filosofia do projeto 1000 em todos os potreiros, em todas as áreas. E por coincidência ou não, são os top, são os que conseguem dominar todo o sistema. Claro que tem a questão da escala, que fica difícil às vezes tu aumentar o investimento. O casco, como tu bem falou, hoje é um valor significativo, né? Então o produtor que tem uma escala maior, ele decide alguns potreiros, e esse é um dos trabalhos que a gente faz, que é escolher alguns para começar a fazer melhor as pastagens, começar a manejar melhor, e depois, num segundo momento, tu vai aumentando, tu vai manejando melhor, tu vai colhendo o resultado. E é aquele negócio, um produtor que está acostumado, vamos fazer uma analogia, a dirigir uma carroça ou um Fusca, quando ele pega uma Ferrari ou um avião, muda completamente. Então é melhor começar numa área menor, para ele começar a dominar a tecnologia, dominar a aplicação de insumos, dominar o manejo das pastagens e depois, num segundo momento, conseguir aumentar isso dentro da propriedade ou até transformar em toda a propriedade no projeto 1000. Isso daí é muito marcante numa viagem que foi feita pelo grupo e estava tudo tranquilo, e num evento de falta de chuva, de falta de sol e excesso de chuva, em uma semana desandou. Quem vinha mal ajustado com o manejo das pastagens ficou naqueles 10 dias ali e desandou todo o manejo. Então isso é um aprendizado, porque quem vinha manejando bem não sentiu tanto aquele estresse de 10 dias com pouco sol e muita chuva, né? A pastagem que vem manejada, ela é mais resiliente, né?
E tem o aprendizado do produtor de saber que a coisa anda um pouco mais rápido no crescimento das pastagens. Então é mais sensível. Tu tá com um carro mais acelerado, tu tem que andar olhando para frente e não pode ficar olhando para os lados e conversando e tal, pegando o celular. Tu tem que ficar atento com a direção, olhando o velocímetro, olhando o contagiro e fazendo as marchas à medida que a estrada te pede. Então é mais sofisticado um pouco, mas ao longo dos anos o produtor vai se sentindo mais seguro, começando a fazer melhor o manejo das pastagens, se faz as divisões necessárias, se adota o critério de altura de manejo e se sabe, o ambiente é variável, né? O ambiente, a gente está numa indústria a céu aberto e isso daí é um aprendizado, né? Quando tu tá com uma pastagem bem adubada, a taxa de crescimento é mais alta e tu tem que manejar com bem mais atenção, né? Então, ao longo do tempo, a evolução dos produtores é nesse sentido, né? De aprender a colocar o insumo na data certa, no momento certo, o tipo correto de insumo, de usar o adubo quando tem que usar a ureia quando tem que usar, escolher as variedades certas de pastagem e depois fazer o manejo da altura, né? Usar a categoria correta, né? Por isso que é um projeto 1000, né? São 1000 coisas que o cara tem que fazer, né? Mas dá certo e traz resultado, né? Boa, tu trouxeste um ponto aí que eu não havia comentado, Rogério, que é a questão que foram as imersões, né? Nós, ao longo desses 3 anos, nós fizemos diversas visitas técnicas com o objetivo de justamente apresentar para esses produtores o que havia de melhor e de potencial para ser. Claro que nem toda aquela técnica que a gente conhece vai ser aplicada no nosso negócio, né? Mas é importante que eu conheça, porque quando chegar o momento de que eu necessite aplicá-la, eu tenho esse conhecimento e possa buscar, né, a implantação dessa técnica no meu negócio. Mas fizemos algumas visitas, né, Uruguai, Argentina, centros de pesquisa, visitamos INTA, visitamos INEA, né, e que hoje a gente já vê os relatos daquela primeira gira lá, a gente já vê relatos de, bom, eu implantei isso aqui porque eu vi lá em tal lugar, em tal produtor ou em tal centro de pesquisa. Então isso é muito legal, essa busca por o que existe já sendo feito e pode ser trazido para os negócios. Inclusive uma das técnicas, né, que foi vista na Argentina de suplementação foi utilizada, né, para resolver problemas pontuais e resolveu e se encaixou como uma luva, né? Então sem isso dúvida. Quando tu tem uma mala de ferramentas, tu fica mais tranquilo para usar a ferramenta certa quando é necessária, né? Essa que é a ideia. Rodrigo, eu vou aproveitar a tua experiência porque eu queria que tu fizesse uma avaliação e nos trouxesse para quem está nos assistindo e está vendo a gente falar nessa alta produtividade, tá vendo? Mas ele conhece o negócio, ele sabe o quanto ele vem produzindo. E eu queria que tu relatasse quais são os principais equívocos que tu encontra quando uma propriedade inicia, né? E o que é possível de ser feito nesses primeiros momentos. Tá ótimo. Se me permite, eu só vou trocar a palavra equívoco por desafios, né? Porque, na verdade, quando o produtor ele encara, né, um projeto como esse e ele entende que ele tem que sair de alguma maneira do usual dele ou da zona de conforto dele, que ele vai começar a fazer coisas diferentes, os resultados vão começar a ser diferentes. E aí os desafios começam a ser diferentes, né? O primeiro de todos que eu vejo é em algum momento que os sistemas de produção tinham um déficit de produção de matéria seca em quantidade, e não estou nem falando em qualidade, que vem na esteira disso, começa a ter. Bueno, e o que eu faço com isso e como eu vou colher isso, né? Porque não adianta a gente despender o investimento sobre 1 hectare e esse hectare começar a produzir 2, 3, 4, 5 vezes mais um volume de matéria seca e a gente não conseguir colher, né, com a expertise e com a eficiência que merece. O segundo desafio que eu vejo bueno, eu estou na fase de começar a colher melhor. Como é que eu vou mensurar isso? Para começar a botar no papel se esse meu investimento realmente está dando resultado. E aí a gente entra e aí não é... Nós temos aqui o Ciro que é
que é especialista e é a seara dele, que é o aspecto da gestão. E não só a gestão dos números financeiramente falando, mas a gestão dos indicadores técnicos, né? Quando tu começa a ver isso e apurar isso de uma maneira com muito mais afinco, com muito mais acurácia, te bota num outro patamar de análise. E aí te bota num outro patamar também de rumos de investimentos que tu vai fazer, e aí tu começa a mensurar o retorno sobre esse investimento. Então eu diria isso, assim, os sistemas, e quase que instantaneamente, eles mudam de patamar de produção de matéria seca, e isso é um desafio porque tu precisa colher, e na esteira disso vem essa questão da apuração dos indicadores, da apuração desses números e fazer essa gestão, principalmente para entender se esse recurso que está sendo alocado, ele efetivamente está dando resultado, mas muito mais do que isso, para planejar melhor esses investimentos para colher ainda mais resultados. Beleza, Rodrigo. Tu sabe que dentro dessas questões não é fácil, né? Nós convertermos o produtor a ser digamos assim, um CEO do negócio, né? Porque a partir do momento que começa a intensificação, o Vinícius acompanhou muito bem isso desde o início, às vezes a gente tem produtores que estão sendo assistidos por 4, 5 técnicos, né, ao mesmo tempo. E isso faz com que o formato de liderança que ele tem frente aos seus funcionários, frente à família, né, tenha que às vezes mudar, né? Nós encontramos alguns casos onde o reinvestimento fez com que determinadas ações da família fossem suprimidas, né? Então, seja a troca de carro, que estava prevista para aquele ano, mas ele resolveu comprar uma tonelada ou duas mais de adubo, né? Ou precisou comprar umas terneiras a mais e suprimiu uma viagem que daqui a um pouco ia fazer. A gente já ouviu esses depoimentos. Então, quer dizer, o quanto o produtor também tem que entender disso, né? Que não é simplesmente ele seguir a recomendação do Rogério lá, que é uma recomendação técnica na forrageira, ou do Rodrigo, que está dizendo para ele ajustar o manejo, né? Mas sim o quanto ele precisa liderar todo esse processo técnico de gestão, né? E mesmo que não seja ele a fazer a gestão, a gente tem encontrado alguns casos que não, né, Ciro? Eu acho que tu podia também abordar um pouco desse assunto, quer dizer, às vezes não é o próprio produtor que controla os números, mas sim familiares ou até mesmo terceirizados, né? Mas o produtor tem que ter a consciência de que ele está liderando todo esse processo, né? E a capacidade, então, nós temos oferecido e tentado dar esse suporte de desenvolvimento pessoal. Mas eu queria que tu falasse um pouquinho disso, o que tu tem encontrado em formatos de gestão, quem são as pessoas, né? Na maioria dos casos é o próprio produtor que está fazendo essa gestão de números, ou se é algum familiar. O que tu tem visto? Então, Juliana, é isso aí. Geralmente, vamos lá, pegando os principais exemplos, assim, no sentido de que estão conseguindo fazer uma boa gestão, né? De que estão com os números sempre atualizados e com as informações sempre disponíveis para gerenciar o negócio, são os produtores, são os próprios donos do negócio que perceberam essa necessidade de ter uma organização financeira, de ter esses números, perceberam a importância disso e passaram a destinar um tempo na sua agenda a colocar isso na agenda. Bom, eu tenho que ter pelo menos um turno por semana, ou um dia por semana, que eu vou sentar e vou fazer minha gestão. Isso é muito nítido, assim, quem despertou para esse desejo da importância disso está saindo melhor, tem os números mais controlados. E o desafio é esse, né? A gente fazer essa integração dos agrônomos, dos veterinários, por mais que eu sou agrônomo de formação, praticamente não vou no campo, eu vou no escritório, eu tento me policiar para ir só no escritório para fazer o produtor também sentar com o notebook dele, a gente olhar só para o número, mas a gente tem essa integração. Agora, antes de sentar no bate-papo, a gente estava conversando sobre uma demanda de um cliente que tem a reunião amanhã, que os guris falaram lá ontem, necessidade de adubar, de fazer uma ureia, de aplicar tal coisa, e me perguntando se tinha disponibilidade de caixa. Só que ao mesmo tempo a gente já tem uma projeção de caixa dele, e o mês que vem tem uns financiamentos para pagar e o caixa precisa ter essa reserva para o mês que vem. Então a gente vai fazendo essa integração, vai jogando entre nós, porque além de fazer esses indicadores, de medir
o faturamento, a produtividade, o lucro, se está dando lucro ou não, a gente também tem essas ferramentas que ajudam o produtor a gerenciar, como por exemplo essa projeção do fluxo de caixa, né? E isso tem gerado um ciclo virtuoso dentro desse negócio, né? Enquanto a gente fala que uma lavoura de soja, o desembolso está aí, vamos lá, 5, 6 mil reais por hectare, uma lavoura de arroz, 12, 13, 14 mil reais por hectare. Na pecuária tradicional, tu falar em botar 200 quilos de ureia ou 100 quilos de adubo, tu às vezes ofendia muitos produtores, né? E hoje nesse grupo não, já é normal a gente falar em alta adubação, em ureia, enfim, em irrigação. E isso demanda muito investimento para estruturar essas áreas. E ao mesmo tempo, demanda mais ainda a necessidade de povoar, que é a colheitadeira que eu estava falando, né? Semana retrasada, a gente estava num dia de campo, num cliente ali, e os números da pecuária de inverno dele fechou que a pecuária entregou o equivalente a 15 sacas de soja por hectare. Ele produziu no intervalo ali 300 quilos por hectare, GMD de 1 e pouco, fim das contas, 15 sacas de soja por hectare. Então, os produtores estão despertando para isso. Bom, assim como eu invisto na soja, invisto no arroz, eu investindo na pecuária, isso vai me dar retorno. Então, a gente também, dentro do projeto, está medindo isso. Bom, qual é o ponto economicamente ideal, medindo esses indicadores para ver qual seria a meta, né? A gente não tem esse número claro ainda, mas a gente tem visto que quanto mais o produtor tem investido na pecuária dele, mais tem dado retorno, ela tem respondido. Dentro das premissas do projeto, né, Ciro? Dentro das premissas de bom manejo de pastagem e investimentos corretos em fertilidade, né? Mas um ponto que eu gostaria de... Eu acho que vale destacar isso aí, Rogério, esse ponto que tu tocaste, para dar uma maior clareza de que quando se fala em 1.000 quilos, se está falando em 1.000 quilos com base em produção forrageira, base pasto. Base pasto, é isso aí. Inclusive, a gente tem um caso que não é com base a pasto e a conta é mais apertada, né? Talvez por uma situação de um ano ou outro, numa relação de troca, mas o fato é que os melhores resultados têm sido de pessoas que fazem um bom manejo, uma boa aplicação de insumos e um bom manejo das pastagens, uma boa colheita, né? A colheita mais ajustada, é isso que o Rodrigo estava comentando anteriormente. Mas eu acho que um ponto muito positivo do projeto são as reuniões que tu organiza com todos, ou tentamos trazer todos os produtores e se faz uma observação do campo, que todo mundo gosta, né? O cara quer ir num dia de campo, quer olhar a pastagem, quer olhar o gado, mas também tem um momento de olhar os números, né? E a gente poder, com os devidos cuidados, observar o número dos produtores que o Ciro fez para nós, né? Juntou, contabilizou tudo e apresenta para nós, e a gente consegue comparar os sistemas e os resultados que as pessoas estão tendo, e aí o produtor começa a olhar aquilo e dizer, não, mas se o fulano está ganhando tanto, eu posso ganhar também. Se o fulano está fazendo tal coisa e está tendo aquele resultado, por que eu não posso fazer aqui? Então isso vai puxando, né? Fazer um trabalho em grupo tem essa vantagem e de ter esse momento de discussão também, né? Porque tu não está só olhando o gado, o que tu aplicou, o que tu fez, tu está olhando o que foi feito e o resultado que aquilo gerou, né? Resultado produtivo e resultado econômico, financeiro também, né? É isso. Essa base... Vou contribuir contigo aí, talvez, Vinícius, que essa base de dados e informações é o que possibilita nós termos hoje, por exemplo, nós tivemos 3 produtores que colocaram irrigação ao longo do projeto. Isso. Né? E porque enxergaram o potencial, porque a partir dos dados da produtividade e da possibilidade de caixa, né, trouxeram um novo investimento. E há pouco tempo aqui, todos nós atuamos na região, talvez o Rogério tenha um raio um pouco mais amplo, mas nós não tínhamos irrigação implantada com o objetivo de pecuária. Nós até tínhamos irrigação usada para pecuária, mas quando implantada com o objetivo de utilizar na agricultura. Né? Hoje, quando nós temos, pelo menos dentro do projeto, e acredito que isso esteja crescendo, né? Pelo menos 3%, 3 produtores do projeto que sim, implantar irrigação para utilizar na pecuária, isso vem a validar toda essa discussão que nós estamos tendo. Uma palavra para resumir isso aí, eu entendo que é a segurança, né? Porque no momento que, e aí já é um fruto do trabalho coletivo, né?
Eu já participei de outros projetos que tiveram trabalhos coletivos há alguns anos atrás, né? Mas a questão é que as metas não eram tão desafiadoras, né? Então, este projeto, quando as nossas reuniões de campo são fechadas, né, para os produtores dos projetos, vai criando um nível de confiança e de amizade entre eles e a troca começa a acontecer, independente da gente estar interferindo, né, Juliano? Então, isso traz um lado positivo, que é o que agora há pouco o Rogério falou, que é, se tu faz, por que eu não chego também, né? E vislumbrar isso aí a médio prazo, trazendo a segurança que o retorno desse investimento vai dar, encoraja, né? Encoraja e aí a coisa começa a acontecer. Então é um fruto do trabalho coletivo bem conduzido também, que a gente às vezes pensa numa atividade, numa missão técnica que parece que é ao léu, assim, né? Mas não, ela é pensada, ela é programada justamente para dar aquele efeito, né, estimulador, né? Pro produtor, quando chegar em casa, dizer assim, agora eu quero, né, resolver, gostei dos teus mil problemas, mil coisas que tem para se resolver, né, além dos 1.000 quilos, né? Então, às vezes, quer resolver as 1.000 coisas de uma forma muito rápida, né? Então, é um fruto do trabalho coletivo bem conduzido. Isso aí é mérito do gestor, vamos dizer assim, né? Não, isso é o coletivo, a verdade é que é o coletivo. Rodrigo? Vou te atrapalhar um pouquinho, tu gosta de atrapalhar, vou te atrapalhar também. Não, isso eu lembrei agora, a maioria dos casos de produtores referência, se tu pegar os produtores ponta do Rio Grande do Sul, todos eles devem ter de 10 para cima consultores nas suas propriedades. Isso é um ponto em comum de qualquer produtor referência, é ter gente de todas as áreas e atuando. Não tem lado que ele não tem apoio. Então, isso, eu acho que o mérito do projeto é pensar justamente em ter várias cabeças para ajudar. Então, o produtor, se apertou com uma ponta de veterinária, tem o veterinário. Se apertou com uma ponta de pastagem, tem o agrônomo. Se apertou com o financeiro, tem o cara que é cabeça naquilo, né? Então, ele não fica desatendido em nada, né? Então, acho que isso daí vamos dizer assim, o apoio para o produtor conseguir chegar naquele objetivo, eu acho que está muito bem. Lá naquele início, né, Rogério, nós entendíamos que para chegar num grau desse, que seria para aqueles que estão nos assistindo, que trabalham com lavoura, né, quer dizer, todo mundo sabe que aquela lavoura de 220 sacos, ela é uma lavoura que tem que estar com tudo, com todos os ajustes, né? Lavoura de soja, claro que a gente sabe que tem outras regiões, mas falando aqui da metade da região sul, melhor dizendo, né, a gente sabe que tem uma lavoura de 60 sacos de soja, ela é o ajuste da sintonia fina, né? E que nós, para buscarmos essa alta produtividade, nós teríamos que ter a sintonia fina. E muitas vezes esse conhecimento não está todo na mesma pessoa, né? Então, que nós deveríamos complementar o conhecimento e trazendo especialistas em cada uma das áreas. Mas, Rodrigo, o que eu ia te perguntar, já descendo para um segundo momento, né? Nós temos basicamente dois grandes modelos, vamos dizer assim, de negócios aqui. Aqueles negócios que trabalham com lavoura, né, que estão dentro do mil também, e aqueles negócios que não trabalham com lavouras, ou que trabalham com lavouras de terceiros, né? E temos modelos de negócios característicos de cada um, né? Então eu queria que tu tecesse um pouco de um comentário com relação a que pontos fundamentais para quem trabalha com integração lavoura-pecuária, tá, devem ser observados. Claro que nós não vamos descer no detalhe da espécie forrageira a ser usada ou o nível de fertilização a ser utilizado, mas que pontos cruciais devem ser observados para esses produtores que pensam em trabalhar com uma alta produtividade, já trabalhando com lavoura, seja lavoura de soja, né, ou lavoura de arroz, que nós temos muito aqui. Tá bem, Juliano. Eu vou traçar um perfil aqui que eu acho que é a média, onde essa lavoura, ou esse momento da lavoura, da produção de grão, ela é administrada por um terceiro, né? Obviamente que a gente tem casos onde o proprietário da terra, ele faz a integração, ele como produtor de grão e como pecuarista. Mas na média dos ambientes que a gente transita, o proprietário é o pecuarista e o produtor de grão é o arrendatário. Então, algumas premissas para que isso se caminhe em sintonia, em
E uniformidade é que exista minimamente uma sintonia entre as partes, né? E falávamos sobre isso ontem. Esse é extremamente desafiador. Mas eu vejo que vem mudando, né? Vem mudando, primeiro porque o perfil de quem está começando a conduzir as propriedades, e elas vêm mudando de mão, também é um perfil diferente. E obviamente que vem mudando pela necessidade da mudança. Entender que o conceito da integração na lavoura pecuária, que conceitualmente ele é muito bonito, na prática ele tem seus desafios. Mas eles entendendo as duas partes de que existe uma responsabilidade muito grande na condução do sistema produtivo em determinado momento de uso dessas partes, faz com que o todo ganhe. E a máxima do ganha-ganha se comprova, né? Eu vejo com muito bons olhos a estada do produtor de grão dentro desse ambiente produtivo do proprietário pecuarista, porque ele traz alguns pilares que até então a gente, na sua média, desconhece do produtor pecuarista. O aspecto de gestão, o aspecto da responsabilidade, o aspecto da gestão dos processos, que eu acho que isso é muito importante. Aproveitar as janelas de oportunidade de clima, fazer um planejamento, fazer uma compra antecipada dos insumos, tá com o insumo dentro do galpão quando a chuva que está marcada efetivamente vir, porque tem vezes que ela não vem. Então, isso são recursos ou, vamos dizer assim, pilares que a agricultura já nos traz. Isso já é o usual do perfil do agricultor. Análise de solo, mapeamento do solo, de fertilidade do solo, né? Então, olhando sobre esse aspecto da parceria, vejo com muito bons olhos, né? E trazendo para o lado do produtor, do proprietário da terra, ele entender que existe sim o impacto direto sobre esse movimento, né? Que é o resultado direto das ações que ele vai fazer quando ele está participando desse ciclo produtivo, e vai existir um resultado indireto que vai trazer, de certa maneira, um certo conforto, uma certa estabilidade de que esse parceiro que está com ele nesse momento, ele vai estar num segundo, ou num terceiro, ou num quarto, ou num quinto momento. Que essa relação ela tem que ser perenizada e que efetivamente o ganha-ganha existe. Então, assim, são ações complementares. Obviamente que sentar esses dois atores numa mesa para discutir o negócio, né? Discutir o negócio, não só discutir aspectos do dia a dia, dos afazeres da propriedade, mas discutir o negócio é muito importante, porque cada ação que está sendo feita no momento em que o produtor de grão ou o pecuarista, no momento que ele está conduzindo a pecuária dele, qualquer intervenção que ele vai fazer vai refletir num segundo ou num terceiro momento sobre o aspecto da fazenda ou do sistema produtivo como um todo. Então, esse alinhamento, para mim, é base crucial. Beleza, e se você chegou até aqui, dá o like, curte o canal, que a Marcela está nos cobrando lá. Né? Compartilha. Né? Devagarinho nós vamos aprendendo, né, Rogério? Não, tá bem. Mas, bueno, nós já estamos encaminhando para o final. E eu sei que vocês estão loucos para contar um monte de história e o tempo é curto, né? Mas eu vou pedir, então, que vamos fazer uma rodada de última fala, fechamento, porque, com certeza, isso aqui poderia se expandir por várias horas de conversa e mate aí, né, Vinícius? Isso aí, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui, compartilhando com os colegas aí toda essa nossa experiência e o que a gente vem colhendo, não só de resultados, mas de coisas boas nessa caminhada aí. E falando em colher, eu entendo que a gente está aprendendo muito, e a grande evolução que eu vejo nesses últimos períodos aí, com o produtor, ele aprender a colher realmente, né? Porque quando a gente consegue fazer com que o grau de dedicação para cada setor seja ao máximo, às vezes a gente consegue despertar uma coisa que estava guardada lá como uma mola encolhida e que não disparava por alguma falta de sintonia com uma outra coisa.
Então a gente vem com esse investimento forte em nutrição e alimentação, e aí a nossa base Pecuária 1000 ela é pasto, mas não esquecendo do grão, que o grão a gente sabe que, como regula muita coisa em alguns certos momentos, né? Então a gente falou bastante de manhã sobre isso aqui também, né? Então o suplemento, o grão, a gerenciar isso aí de uma forma extremamente profissional, né? Vai fazer com que a gente consiga colher muito melhor em alguns momentos o que a gente está plantando, né? Em forma como base pasto. Então eu só queria salientar para esse ponto. A gente parece mais fácil hoje fazer uma lavoura boa de pasto, porque a gente lida com propriedades que trabalham com agricultura forte também. Então isso para quem faz uma soja, um arroz, fazer uma lavoura boa de pasto é, de certa forma, bem mais fácil. Mas isso está nos trazendo uma consequência, que é investir muito mais em como colher bem, né? Regular a carga, e aí vem todo o trabalho de genética que eu digo que estava com aquela mole encolhida lá atrás, né? Que estava se investindo muito e o resultado não aparecia, e quando tu alinha as coisas, o sanitário com tudo isso, às vezes a gente tem surpresas muito boas, né? E a coisa vai acontecendo e nos surpreendendo de forma positiva. Então, novamente, queria agradecer o espaço aqui, Juliano, para a gente estar discutindo sobre o projeto, e eu sou meio suspeito para falar que eu gosto muito, porque a gente está junto desde o início. Ciro. Maravilha, Juliano. Então, para fechar, o que eu gostaria de compartilhar, né? Que a gente vem, inclusive, aprendendo, né, nesses anos de projeto aí. Como foi comentado, a gente pegou desafios muito diferentes, né? Desde enchente, desde preços baixos, agora os preços estão um pouco melhores. Então a dinâmica da pecuária ela é um pouco diferente, inclusive, do que a agricultura, né? E mais ainda a necessidade do pecuarista ter controles. Essa é uma sugestão muito forte que eu deixo, assim. O pecuarista precisa ter os seus controles financeiros, a sua organização, porque a gente chega, às vezes até a própria produtividade, é um número que chega no agricultor, no lavoureiro, tu pergunta, ele te fala as últimas 5 produtividades da lavoura de soja, de arroz dele, e o pecuarista, ele às vezes não sabe nem calcular isso, né? Então a gente calcular a produtividade, ter um custo de produção, ter um planejamento tributário, tem toda a questão da variação de estoque, né? Então a gente começa a nossa safra, o nosso ano com um estoque, com um rebanho, com um número de X de cabeças e isso em pesos. Quando a gente acaba, isso pode estar maior ou pode estar menor, isso tem que ser levado em consideração quando vai avaliar. Então, é isso. A gente tem visto que os investimentos em custos variáveis, principalmente, estão dando retorno com as orientações sempre dos técnicos de campo. E o que é o custo variável, né? Aquele custo diretamente ligado à produção, à pastagem, à compra de uma boa genética animal, seja um terneiro, seja um novilho, os herbicidas, os inseticidas, e cuidar sempre os custos fixos. Então, cuidar para não ter um custo fixo muito inflado. Isso também tem diminuído muito as margens do negócio. Mas, via de regra, é isso a mensagem. É ter um mínimo de controle financeiro, começar a medir esse negócio para trabalhar de uma forma mais profissional, e isso tem dado muito resultado, assim, que pequenos ajustes, que às vezes é difícil a gente ganhar 10, 20 quilos a mais no campo, mas tu tendo uma boa gestão de custos, um planejamento tributário, tu consegue ganhar dinheiro também gerenciando o negócio. É isso, um abraço, obrigado pela oportunidade, uma satisfação estar aqui com os amigos e conversando aí com quem está nos assistindo. Que bom, valeu, Ciro. Nós não podemos esquecer nunca, né, que a gente está falando em alta produtividade, em pecuária intensiva, em tudo isso, mas sempre baseado no tripé da sustentabilidade, né? Eu acho que às vezes o pessoal pode imaginar, né, que a pecuária, e aqui nós estamos com o universo da pecuária abordando, né, cuide do planeta, coma mais carne, toda essa questão que às vezes é colocada em dúvida. Há pouco vi as meninas que trabalham, né, de olho no material escolar, a importância de nós tratarmos sobre o tema com as crianças, né, de trazermos isso em pauta, porque sem dúvida alguma a pecuária não é o patinho feio que estão pintando, né, no mundo e para as crianças aí, que serão os consumidores futuros, né? Então, acho que é importante, Rogério, nesse final, comentários um pouco sobre essa sustentabilidade, porque também fizemos, né, essa avaliação com os clientes e identificamos que quase 100% dos sistemas que estão dentro do projeto são mitigadores, né? Então, essa linha de trabalho com base em forragem, utilizando uma suplementação estratégica em determinados momentos, ou até mesmo na questão de técnicas que são necessárias de suplementação, que eu acho que foi o que o Vinícius trouxe ali,
do quanto isso é importante. É isso aí, Juliano. É muito legal ver isso na pecuária, que a gente, nesse modelo de pecuária que a gente está trabalhando, né? Que é tu ter uma maior retenção de carbono no solo, né? Os níveis, quando uma pastagem é bem manejada, os níveis de carbono no solo aumentam, né? Então isso é esse carbono que está saindo da atmosfera que está ficando preso no solo, né? Então as avaliações mostram que nós somos mitigadores do efeito estufa, né? A gente consegue reter carbono, né? É uma coisa muito rara. A maioria das atividades ela emite carbono, e a pecuária bem manejada em pastagens nativas ou pastagens cultivadas, ela é positiva em armazenar carbono, né? Deveríamos receber créditos de carbono, né? Não sei se no futuro de repente se chegue a isso, mas essa seria a maior justiça para o produtor pecuarista dentro desses sistemas que a gente está preconizando, né? Trabalhando. Mas eu gostaria novamente de te agradecer a oportunidade de trabalhar no projeto, te parabenizar por capitanear todo esse movimento que está sendo feito para a pecuária gaúcha e da metade sul, e não sei por que não dizer nacional também, né? Mostrar que isso daí pode, de norte a sul do país, tu consegue ter altas produtividades com rentabilidade, né? Com resultado econômico satisfatório. E eu diria para os produtores se encorajarem a, no mínimo, experimentar em uma pequena parte da propriedade. Tu não precisa começar com 30%, como não se começou, na maioria das propriedades se começou com uma fração menor. Então, isso é muito salutar, tu experimentar. Tu vai provar daquele método de manejo de pastagem, daquele tratamento, e hoje existem diversas empresas, tem muita informação, tem muita coisa, e eu diria para indicaria o Sebrae como porteira também para isso, que não é uma instituição de assistência, mas é quem propicia muitas vezes que viabilize esse passo inicial para a pessoa conseguir ter um auxílio de fora, ter um consultor que vai ajudar e que vai filtrar esse monte de informação e entregar o que é necessário no momento para fazer a roda girar mais rápido e a coisa de fato acontecer, né? Então acho que é isso, se encorajem, façam a coisa acontecer, porque vale a pena, e isso só melhora, só aumenta e só traz mais coisas boas. Bom, parabéns, muito obrigado. Graças, não tem nada que agradecer e parabenizar, é um trabalho de todos nós aí levando à frente, e sem dúvida que nós temos muito potencial, quando tu fala em Sebrae, né, normalmente as pessoas, e talvez aqueles que estão nos assistindo, desconheçam que o Sebrae atua no agronegócio, né, e menos ainda na pecuária. Às vezes a gente se pensa muito em agroindústria, em micro e pequena empresa, em comércio, mas a gente sim atua no agronegócio, e aqui né, passamos essa hora conversando aqui sobre isso. Então, Rodrigo, te peço as considerações finais. Primeiramente, agradecer o momento, o espaço. Passou rápido essa 1 hora, né? Mas é bom porque fica o movimento de querer saber mais sobre o projeto e de querer embarcar num projeto como esse. Eu acho que algumas coisas é importante a gente falar agora. E não quero ser repetitivo, mas acho que é importante. Primeiro é te dar os parabéns pela gestão de um projeto como esse, né? Não é só a gestão dentro do Sebrae, mas é botar o penso nisso, administrar um corpo técnico, né, de consultores com várias empresas, e aí já dou os parabéns a todos os colegas, né? Existe um desprendimento, né? Todo mundo desprovido de vaidade e de ego, todo mundo no objetivo comum. Existe um propósito comum, existe um horizonte, e a gente sabe que quando esse alinhamento existe desde a sua concepção e na sua aplicação, a devolutiva vem, porque o produtor enxerga dessa maneira e as coisas andam, vamos dizer, no seu curso natural e dentro das nossas expectativas. E como último recado, obviamente que sempre buscando o 1000, ou o 1000 seria uma proforma da gente, de certa maneira, botar um nome num projeto, e o Rodrigo foi feliz quando ele traz a filosofia 1000 muito mais do que o nome, é porque a gente precisa valorizar toda e qualquer evolução.
né? E a gente vai ter propriedades que não vão chegar nos 1.000, mas elas vão alcançar patamares que até então não alcançariam. Então, acho que esse é o propósito, né? De trazer a filosofia de trabalho, trazer o conceito e principalmente mostrar que o conceito existe sim, mas que existe a aplicabilidade desse conceito e que isso sendo bem feito, conduzido com muito critério, com muita responsabilidade, ele dá resultado. Obrigado, Juliano. Obrigado mais uma vez. Valeu, Rodrigo. Bom, primeiro agradecer a todos vocês, né? Acho que Rodrigo, tu traz esse ponto que a gente fala nesse projeto que é um projeto avançado, mas o Sebrae tem oportunidades para todos os tipos de negócio, né? Do mais inicial ao mais avançado, digamos assim. E mesmo aqueles produtores que entendem que o seu negócio não está nesse ponto de ir para um projeto, né, para uma alta produtividade, o Sebrae pode colaborar, seja na parte de gestão, seja na parte de técnica, né, nós temos como ajudar. Então que nos procurem, né, que procurem o Sebrae para a gente trabalhar junto e tentar desenvolver os negócios. Bueno, agradecer, eu não queria deixar de falar, né? Nós estamos hoje com 4 que atuam nos projetos, mas com certeza ficaram outros tantos, né, que aqui não estão e que teriam condições de contribuir com um espaço como este. Então, o que fica aqui de público, meu agradecimento a todos aqueles consultores que atuam no projeto conosco, né, e a todos aqueles clientes que confiaram na gente para caminharmos junto das suas propriedades e dizer que a gente está sempre disponível. E deixar aquele recado, né, que eu de manhã já disse ali, mas que eu sempre gosto de deixar. Paixão pela pecuária, né, todos nós temos. De uma forma ou de outra nós adoramos. Quem é ligado à pecuária adora, seja para andar a cavalo num final de semana na chácara do avô, né, ou seja para viver dessa pecuária. Mas nós, como empresários rurais, nós além de termos paixão pela pecuária, nós temos que ter o orgulho do nosso negócio. Então, se você que está nos assistindo ainda não tem esse orgulho, trate de trabalhar um pouco mais para que tenha o orgulho do que vem fazendo dentro do seu negócio e possa propagar aos 4 ventos os resultados que vem alcançando. Muito obrigado a todos, muito obrigado mais uma vez a vocês. Obrigado. E contem conosco.